Então vou começar aqui a mostrar a apresentação, como tem que ser. Faz a apresentação do nome de cada uma de vocês, Alana Pereira Ricardo e Michele Cardoso Silva. E vamos começar. Bom, a apresentação. Qual foi o tema do trabalho na apresentação? O tema do trabalho, como pode ser visto, foi o uso do lúdico na educação infantil. Agora, afinal, o que motivou a criar um trabalho sobre o uso do lúdico na educação infantil? A motivação foi desenvolver um trabalho sobre o uso do lúdico na educação infantil e reconhecer que o uso tem a capacidade de melhorar os resultados em ambiente pedagógico, ou seja, o reconhecimento que se tem que o lúdico realmente consegue melhorar e muito, tem melhores resultados na educação infantil, motivou a criação desse trabalho. Falando sobre objetivo, nós temos dois objetivos, dois tipos de objetivo. Um é o objetivo geral, que ele vai demonstrar o que quis ser alcançado no trabalho, e depois as áreas específicas. O objetivo geral, como pode ser visto inclusive no próprio trabalho, é o seguinte: demonstrar para os profissionais da área de educação infantil como o uso do lúdico deve ser feito para que seja possível alcançar um melhor rendimento dos educandos, além de transformar o ambiente pedagógico num lugar mais atrativo para os alunos. Então, esse trabalho tem como objetivo geral demonstrar tanto para os educandos, para os professores, como melhorar o uso a aula com o uso do lúdico, que consequentemente vai transformar a sala de aula num lugar mais tranquilo, um lugar mais atrativo para os alunos. E nesse objetivo específico foi a maneira que foi encontrada para fazer esse trabalho. A primeira coisa foi organizar, depois de definir a ludicidade, foi organizar as atividades lúdicas em categorias. Como pode ser visto, elas foram organizadas em diversas categorias, tais como música, atividades com uso do computador, atividades de gesticulação, entre outras, que vai ser mostrado depois. Demonstrar qual tipo de atividade lúdica deve ser usado em cada série escolar. Então isso é um lembrete que não é só pegar uma atividade qualquer e jogar numa turma, não é assim. A atividade tem que ser pensada, e uma das fatos que deve ficar atento é: será que essa atividade lúdica é adequada para essa série? Será que ela não é boba demais para uma série, ou será que ela não é avançada demais para uma determinada série? Então, compactuar a faixa etária, a série escolar com atividade lúdica é algo necessário. Caracterizar a atividade como a atividade deve ser realizada de maneira a favorecer a educação do discente. Apresentar a atividade lúdica deve ser utilizada para a inclusão social, respeitando as particularidades de cada aluno. Então, nesse objetivo específico, ela é bem amplo. Ela mostra como fazer a atividade lúdica na prática. Ela também mostra como se pode usar a atividade lúdica num processo de inclusão social, respeitando as particularidades de cada aluno. E isso pode ser visto tanto pelo fato de criar um respeito mútuo entre as crianças. Por exemplo, numa sala de aula você tem crianças brancas, crianças negras. Usar a atividade lúdica para que elas aprendam que todas são iguais e elas se respeitem. Ou pode ser, por exemplo, numa sala de aula tem crianças nessa sala que são católicas, outras são espíritas, outras têm a religião judia. Como fazer isso?
Só que também utilizar a inclusão social pode ser encontrar formas para aquela criança que é mais tímida, ou talvez aquela criança que tem autismo ou síndrome de Down, ou mesmo tem certo grau de autismo previsto em síndrome de Asperger. Como usar a ludicidade para aquela criança conseguir ter uma melhor inclusão social. É um objetivo bem amplo esse. Bom, a metodologia ela foi feita teórica, e a teoria foi vista em livros, revistas, temas como artigos de seminários, escritos sempre por pessoas ligadas à área de pedagogia, à área de ludicidade, fazendo uma ressalva que no caso da teoria de Piaget, Piaget nunca foi um pedagogo, ele foi um biólogo que desenvolveu a teoria dele e ela foi usada para pedagogia, tá? O método descritivo dele, esse método de busca de equilibração, mas não foi só para pedagogia, na verdade, até para inteligência artificial esse método foi usado. Mas no geral, a metodologia empregada foi pesquisa em cima de materiais pedagógicos. Tá? A própria obra do Piaget, O Nascimento da Inteligência da Criança, de certa forma pode ser vista como uma obra pedagógica. Também foi de grande importância a entrevista que se teve com a professora Valéria Ferraz de Castro, que foi uma professora que por muito tempo teve uma escola em Belo Horizonte de educação infantil, que é chamado Instituto Pedagógico Alfabeto, e ela compartilhou diversas informações, diversos fatos que ela conviveu, e ela foi adequando cada vez a escola dela para o uso melhor da ludicidade. Mas enfim, esse trabalho tem um aspecto qualitativo, e isso se deve literalmente ao fato de não ter sido feita uma pesquisa a fim de levantar dados numéricos de como seria a melhora da ludicidade. A gente traz uma citação aqui do Gittard Silveira, 2009, que é o seguinte: a pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. Então, no nosso trabalho aqui foi feito literalmente em cima de pesquisa qualitativa, uma vez que não foi feito nenhuma pesquisa, uma atividade que conseguisse levantar alguma espécie de números para trabalhar com quantificação. Fundamentação teórica. Então, o bem-estar de uma criança no ambiente escolar é fundamental para um bom aprendizado. Esse depende da estratégia do educador. O uso do lúdico, além de tornar a aula agradável, gera a possibilidade onde o aluno passa a ser protagonista do seu aprendizado. E aí vem uma definição do dicionário Michaelis, de 1988, sobre a ludicidade. Conforme o dicionário, ele traz uma definição do termo lúdico aplicado à pedagogia. E qual seria essa definição? Segundo o dicionário, esse termo é relativo a brincadeiras e divertimentos como instrumento educativo. E ainda a gente não podia deixar de citar essa citação do Ávila Leal aqui, de 2013, que é o seguinte: o conceito da ludicidade e o polissêmico é uma grande medida da ludicidade, e atividades lúdicas são entendidas como expressões de um mesmo conceito, confundindo-se respectivamente o fenômeno, que pode ser observado subjetivamente a partir de uma realidade interna do indivíduo. É o ato social,
é ação como produto da cultura, realizado por um ou mais indivíduos. Então, conforme a Ávila e Leal, o conceito de ludicidade e atividades lúdicas, elas não são exatamente iguais, mas elas são bem próximas e elas muitas vezes se confundem. Como a gente já falou anteriormente, para compreender melhor a ludicidade, elas foram separadas em categorias, como pode ser visto em detalhes no TCC. Então, nas categorias aqui foram utilizadas as que utilizam gesticulação, aqui utilizam pintura, desenho e modelagem, aqui se utilizam de sons, músicas e danças, e as que utilizam de computadores e jogos eletrônicos. É bem importante entender, inclusive, que existe possibilidade tanto de você usar atividades lúdicas sem usar nenhum brinquedo, apenas uma brincadeira, como o caso de gesticulação. Mas também existe a possibilidade de você mesclar diversas atividades lúdicas de diferentes classes. Por exemplo, faz uma atividade lúdica com pintura e gesticulação e música junto, pode ser feita. Ou jogo eletrônico e gesticulação. Existe uma série de possibilidades nesse mundo lúdico. E agora uma das partes mais importantes, que são as considerações finais, o que de mais importante pode ser visto. Primeiro, conforme o desenvolvimento do trabalho, pode-se perceber que o conceito da ludicidade está relacionado a jogos e brincadeiras, os quais são aperfeiçoados conforme o avanço da tecnologia. Entretanto, deve-se ressaltar que é possível utilizar o lúdico em ambientes pedagógicos, mesmo sem a utilização de qualquer jogo ou instrumento. E o que ficou claro nisso foi em atividades utilizando danças e gesticulação. Outro detalhe que foi considerado bem importante é o seguinte: é a notória ideia de que a ludicidade tem o poder de ampliar a capacidade de aprendizagem. Isso é o que motivou inclusive esse trabalho, o que pode ser visto na educação infantil, ao ser usado mesmo para crianças pequenas, mesmo com idade inferior a um ano. Vale lembrar que, conforme a teoria de Piaget, de 1986, que está no livro O Nascimento da Inteligência da Criança, ao momento que um bebê de colo coloca um mordedor na boca e o morde, ele está aprendendo. Uma vez que com esses movimentos, o que acontece? Atualiza seus esquemas. E essa atualização de seus esquemas, tendo em vista que o neném ainda não entendia, não tinha isso nos seus esquemas, ela vem como um novo aprendizado para ele, vem girando a inteligência num processo chamado de assimilação. Então são os dois processos aí, assimilação e acomodação. Nesse caso, como o neném não conhecia ainda esse movimento de morder o mordedor, a primeira vez que ele morde, ele vai usar a assimilação para gerar a inteligência. Se ele repetir esse movimento, daí vai cair no campo da acomodação. Fica ressaltada a importância de todas as modalidades do lúdico: gesticulação, desenho e pintura, músicas e sons e jogos eletrônicos. Ainda é importante lembrar que, antes da criança utilizar o computador, se faz necessário ensinar a usar. Categoria atividade que é conhecida como letramento digital. E isso foi demonstrado inclusive na entrevista com a professora Valéria. A ideia é a seguinte: antes não é só colocar a criança na frente do computador, tem que ensinar ela a usar. E o ato de ensinar ela a usar é chamado letramento digital. Cada aluno da educação infantil é um ser único, como foi declarado na entrevista da professora Valéria. Enquanto alguns possuem excesso de amor e atenção, outros não possuem nada. Tal fato deve ser considerado por cada professor,
tanto quando for criar a aula utilizando a ludicidade, quanto for criar uma aula teórica. Então isso é algo bem importante, é o professor conhecer o aluno. A mesma aula nem sempre ou quase nunca serve para salas diferentes, sempre tem variantes e isso tem que ser considerado. O uso da ludicidade para a educação infantil, seja a ideia antiga sugerida por Piaget em 1986, e na realidade ela aparece antes. Mesmo estudiosos da Roma Antiga já falavam nisso. A possibilidade surgiria por outros autores, ainda tema atual e renovado constantemente. Fato que o letramento digital especifica. Com o passar do tempo, surgiram novas ferramentas que utilizam ludicidade para a educação. Como exemplo dessas, pode ser usado o uso de computadores. Isso é hoje, mas enfim, amanhã o que será de novo que vai aparecer? E como será a ludicidade numa aula daqui, por exemplo, a 20 anos? O que de novo vai ter? Uma pergunta interessante, não é? E para finalizar, seria até injusto finalizar de outra maneira, vai aí o agradecimento para a professora Valéria de Castro Ferraz. Ela é uma pessoa que agiu com extrema amizade e boa vontade quando concedeu a entrevista. Então, muito obrigado à professora Valéria. Lembrando que a entrevista foi, por nosso ponto de vista, a parte forte do trabalho. A ideia é de trazer uma experiência nova, não apenas o que estava em livro, revista, artigo, mas entrevistar uma pessoa ao vivo que trabalhou com ludicidade é algo literalmente maravilhoso. E aí vai as referências usadas no trabalho. É isso.